Olá, serei seu professor nesta videoaula de manutenção industrial. Vamos começar? O tema desta aula são os tipos de manutenção. Antes de falar um pouquinho dos tipos de manutenção, vamos falar um pouquinho do conceito de manutenção. A manutenção, ela nos acompanha ao longo da nossa vida. Ainda nas nossas residências, a gente pôde ver alguém consertando uma parede, consertando uma fiação, pintando, ou seja, fazendo ações que visam tanto consertar como conservar alguma coisa. E é bem esse o conceito da manutenção. Nós temos um conjunto de ações e procedimentos que visam manter algo ou alguma coisa em perfeitas condições de funcionamento e conservação. Na área industrial é a mesma coisa. Nós temos um conjunto de procedimentos e ações previstos para manter esses equipamentos e máquinas em perfeito estado de funcionamento. Fora da indústria nós temos o quê? Os veículos, nós temos construções, as próprias instalações são alvo também de operações de manutenção. Então, para que a gente possa entender um pouquinho dos tipos de manutenção, a gente tem que definir a manutenção. A gente pode definir a manutenção como um conjunto de procedimentos e ações que visam manter instalações, máquinas, veículos, ferramentas em perfeito estado de funcionamento. Ou seja, se a empresa tem um pátio de máquinas, ela deve manter essas máquinas em condições de funcionamento. Se a empresa tem veículos, manter os veículos de modo que as pessoas possam utilizá-los para fazer as atividades da empresa sem ter problemas de paradas imprevistas, acidentes e etc. Ok? E a gente vai ver os principais tipos de manutenção mais utilizados na indústria. Então nós temos a manutenção corretiva, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Manutenção corretiva. Tipo de manutenção realizada após a falha da máquina ou equipamento. Ou seja, pessoal, esse é o tipo de manutenção de atendimento imediato à necessidade da produção. A máquina para, a equipe de manutenção já entra em ação para verificar a melhor maneira de fazer essa máquina ou equipamento voltar ao funcionamento, a sua plena atividade. Nós podemos citar também exemplos de veículos. Vamos supor um veículo, um carro. O carro ele tem como finalidade transportar coisas ou pessoas. Vamos supor que um carro de transporte de pessoas esteja transitando por uma via e ele apresente uma pane. O que vai acontecer? Ele vai parar e ele vai causar, lógico, alguns transtornos, vai causar lentidão. E o que a pessoa, o condutor deste veículo deve fazer? Procurar ajuda ou de um reboque, a remoção deste veículo, ou até mesmo de um mecânico. Então, nesse momento, você vai ter uma operação de manutenção corretiva, porque esse carro ele vai ser consertado imediatamente ou ser levado a algum tipo de oficina ou local mais apropriado. Ok? Na manutenção corretiva, nós temos também algumas utilizações na indústria. Por exemplo, nós temos alguns motores que são utilizados para bombear fluidos. Alguns motores são utilizados para bombear fluido como água, por exemplo, para promover a refrigeração de equipamentos de alta temperatura, por exemplo, caldeiras. Tá? As caldeiras são equipamentos que possuem uma espécie de tanque chamado de vaso de pressão, cuja finalidade é manter vapores sobre uma temperatura controlada. Esses vapores serão utilizados para a indústria para diversas outras aplicações. Então nós temos um motor lá, que ele é ligado, e o objetivo principal dele é manter o abastecimento de água na caldeira. Se ele falhar, nós vamos ter um problema muito grande, porque a temperatura pode subir muito e causar uma explosão. Então o que geralmente é feito, pessoal, nessas ocasiões? São ligados dois motores nas duas bombas que levam essa água para a refrigeração. Caso um apresente pane, o outro é acionado imediatamente
e esse motor é retirado e é feito o quê? A manutenção corretiva desse motor. Esse motor é remanufaturado e colocado de volta em paralelo com o motor que já ficou lá trabalhando, para que ele possa ser utilizado em caso de necessidade. Então, olha só que interessante. A gente vê uma aplicação real da manutenção corretiva, onde ela não causa transtornos. Por quê? Espera-se a apresentação do defeito desse motor, ele é substituído por outro, retirado, feito a manutenção corretiva e recolocado no local. Ok? Então, a manutenção corretiva, apesar dela, às vezes, dar a impressão que ela é ruim, porque ela pode ocorrer em momentos inesperados, ela também, se bem administrado, é por isso que a gente estuda o planejamento da manutenção, ela pode ser benéfica para a indústria e também para os equipamentos. Tudo bem? Agora, a manutenção corretiva em alguns casos não pode ser aplicada, né? Por exemplo, um avião. Em pleno voo, ele apresenta um defeito. É catastrófico. Isso não pode ocorrer. Então, a manutenção do avião, por exemplo, ela é feita de uma maneira planejada, que a gente vai ver adiante. Bom, algumas situações geram uma manutenção corretiva. Por exemplo, em veículos com excesso de carga, isso compromete a capacidade para a qual a suspensão desse veículo, ou o motor desse veículo, ou o sistema de transmissão desse veículo foi projetado. Então, o excesso de carga ele vai expor este veículo, além do esforço dos componentes mecânicos, a impactos que ele não está suportando naquele momento. Por exemplo, a suspensão de um caminhão que é citado na ilustração. Se você tem uma situação de excesso de peso, você vai ter as molas totalmente comprimidas. E é justamente as molas e amortecedores que vão gerar o molejo desse veículo em caso de um buraco, uma obstrução na pista, ok? Então, se ela está na sua capacidade máxima, o veículo vai absorver esse impacto e pode ocorrer rachaduras, amassados e etc. Ok? Uma outra situação são as máquinas sem proteção que podem causar acidentes causando uma falha. Um acidente, pessoal, é uma coisa que não pode ocorrer em hipótese alguma nas operações industriais e em qualquer outra instância, em qualquer outro segmento. Porém, máquinas que não têm proteção, elas vão gerar uma condição de risco que muitas vezes no dia a dia da fábrica acaba ocorrendo um acidente e é lógico, a máquina vai parar. Seja por obstrução de algum tecido da roupa, né, de alguém que possa ter enroscado ali, ou seja, mesmo para poder criar uma situação mais segura. A partir do momento que você detecta que determinada máquina deve ter uma proteção, você vai interditar essa máquina e vai corrigir essa falha, ou seja, vai aplicar uma manutenção corretiva também, que é a inserção, ou seja, uma melhoria na segurança dessa máquina. Ok? Bom, uma outra situação que causa uma quebra inesperada, e é lógico, vai causar uma manutenção corretiva, turma, são as improvisações, ou seja, a mudança no plano, né, vamos dizer assim, da técnica. Então, é conhecido também pelo nome popular de gambiarra. Né, o pessoal chama de adaptação técnica, enfim. Uma gambiarra ou uma improvisação gera uma condição nos mecanismos que ela não foi feita para suportar. Né? No exemplo que é citado na nossa ilustração, você tem uma engrenagem própria para a corrente, que é chamada de coroa, soldada, ou seja, foi feita ali uma operação de soldagem ao arco elétrico. Apesar da solda estar bem feita, uma coroa desse tipo, ela deve ser fixada com elementos de fixação apropriados, como chaveta e parafusos. Agora, se você coloca uma soldagem, a própria temperatura pode deformar essa coroa e a hora que ela ligar, ela vai ficar desalinhada. Desalinhamento, pessoal, gera uma situação de quebra de máquina muito fácil, ok? E é lógico,
Quando você tem uma quebra, com a adaptação técnica, você vai ter duas situações aí. Você vai ter a gambiarra, né, ou a adaptação que você vai ter que desmanchar, e não é fácil. No exemplo que é citado é uma solda, não é fácil você tirar uma solda, você vai ter que usar um equipamento chamado esmerilhadeira. E além disso, você vai ter que fabricar um eixo e uma coroa. Ou seja, sai muito mais caro você fazer o improviso do que você fazer o planejamento e a execução da manutenção de uma maneira correta. Daí a importância da gente estudar o planejamento da manutenção. Uma outra situação que é citada aqui nas nossas ilustrações é a lubrificação quando o equipamento requer esse tipo de recurso. Todo equipamento rotativo, pessoal, trabalha com elementos em atrito. Por exemplo, nós podemos ter um mancal de deslizamento com um eixo girando dentro dele. Isso gera uma superfície rotativa numa superfície estática, ou seja, uma superfície que está parada. Se não tiver alguma coisa ali entre os dois elementos, turma, nós vamos ter um desgaste excessivo e é lógico, nós vamos ter a fusão de um dos dois materiais. Tudo bem? Então é necessário que a manutenção planeje, além de suas operações, a inserção da lubrificação também, né? E como que a gente vai fazer isso? Através de documentação, por exemplo, a ficha de manutenção que a gente vai ver na manutenção preventiva. Enfim, o excesso de lubrificação também, turma, pode gerar uma situação de superaquecimento. É curioso isso porque a gente tem a ideia de que a lubrificação ela vai sempre nos ajudar. Claro, vai ajudar desde que não seja em excesso. Por quê? Dois elementos com excesso de lubrificação vai gerar também um aquecimento excessivo e alguns lubrificantes, como a graxa, que é citado na ilustração, ela está no estado semissólido, ou seja, pastoso. A partir do momento que ela passa a entrar num movimento rotativo e aquecer, ela vai virar o quê? Líquido. E é lógico, pelas leis da matéria, ela vai expandir e isso pode acarretar até uma quebra do equipamento. Tudo bem? Agora nós vamos falar da manutenção preventiva. Vamos à definição. Tipo de manutenção realizada de acordo com um cronograma pré-definido. Então, pessoal, nesse tipo de manutenção, a gente já tem a presença de um documento, né, ou seja, um cronograma, que deve ser planejado. Olha que interessante, a partir do momento que a gente tem um plano para executar essa manutenção, ou seja, um planejamento, a gente sabe exatamente em que momento vai ocorrer a manutenção. Esse é um grande diferencial com relação à manutenção corretiva, que às vezes a manutenção corretiva ocorre de maneira inesperada. E às vezes você na empresa tem lá um prazo para cumprir e às vezes justamente no momento em que aquele prazo está quase expirando, pode quebrar uma máquina e você tem um problema de atrasar o seu pedido com o cliente. Olha que baita problema que a gente tem. E na manutenção preventiva, a gente sabendo quando ela vai ocorrer, você vai preparar a sua produção para receber aquela operação. Ou seja, você vai ter lá uma parada de 2, 3 horas num determinado dia, em que toda a empresa já sabe que vai ocorrer. Então isso não vai dar problema. Por quê? No planejamento feito anteriormente, já foi feito a previsão de que em determinada data, em determinado horário, determinado equipamento ou conjunto de equipamentos deverá passar por uma operação de manutenção preventiva. Olha que maravilha, né? Então vamos adiante aqui. Então aqui você tem um exemplo de cronograma. Você vai ter aqui um cronograma onde você tem os itens de manutenção. Aqui você cita quilometragem vezes o número de meses, por exemplo. Isso pode variar, pessoal, de acordo com o componente que você vai trocar. Se a gente falar, por exemplo, de correia de acionamento, a correia de acionamento, geralmente ela é fabricada em borracha, com cordonéis de barbante ou até arame de aço dentro para aumentar a resistência. Porém, vamos supor que
na sua empresa, a cada 6 meses, 7 meses, ocorria um evento de manutenção corretiva de quebra dessas correias. Então, a quebra da correia, turma, é o momento mais crítico da correia, ou seja, significa que ela foi utilizada ao máximo. Então, na criação do cronograma, você não vai considerar o tempo máximo de utilização desse equipamento. Você vai utilizar algo próximo da quebra da previsão de quebra, né, de falência desse equipamento. Então, por exemplo, se você já tem o histórico das outras manutenções corretivas que aconteciam de quebra de correia a cada 6 meses, 7 meses, você não vai colocar no seu cronograma trocar a cada 6 meses. Você vai colocar a cada 5 meses. Ah, mas eu não posso colocar assim, a cada 4 meses, a cada 3 meses trocar? Eu vou estar me precavendo? Sim, porém, você não vai estar utilizando a vida útil dessa peça. E vai estar o quê? Impactando na parte financeira. A sua manutenção passa a ser cara. Por quê? Você não está aproveitando o equipamento. Além disso, a cada 3 meses fazendo uma manutenção, que deveria ser feita a cada 4 ou 5 meses no máximo, você está gerando mais custo de mão de obra. Vocês entenderam como é importante esse tipo de planejamento? E é uma grande vantagem da manutenção preventiva. Um outro exemplo que tem aqui no cronograma, óleo e filtro do óleo do motor. O óleo e o filtro de óleo, turma, são elementos que a gente já não pode ter uma experiência de esperar eles perderem as suas propriedades lubrificantes para poder ter uma espécie de histórico. Aí quem vai nos ajudar? O fabricante, o fornecedor. Ele vai te dar informações que você vai se basear e para poder prever a troca desses 2 tipos de elemento tão importante na manutenção. Um outro, velas de ignição, também geralmente usadas em motores a combustão, não só de veículos, mas também de geradores, né? De aquecedores, dependendo da aplicação. Então você tem lá a vela, por exemplo, de um trator, de uma máquina agrícola. Você percebe, observando a documentação de manutenção corretiva dessa máquina, de quanto em quanto tempo ele apresentava esse tipo de defeito. Isso serve de referência, porém, se o fabricante olha lá, a cada 90 mil quilômetros precisa trocar vela, você não pode, em hipótese alguma, esperar essa vela apresentar defeito, essa máquina agrícola parar a produção para poder trocar essa vela. Você troque a cada 90 mil quilômetros. Por quê? Uma máquina agrícola parada pode ocorrer o quê? Além da perda de tempo, pode ter perda na própria agricultura, de sementes, das plantas e etc. Esse último exemplo que eu citei, pessoal, ele já serviu para a gente ter uma ideia da importância do estudo desses elementos para que a gente possa fazer o cronograma. Os demais que são citados aí, que vocês podem ver no material, eles vão ter a mesma característica. O histórico das manutenções corretivas que houveram, mais a orientação do fabricante. Agora nós vamos falar de um tipo de manutenção muito importante nas indústrias, que é a manutenção preditiva. Vamos à definição. Tipo de manutenção realizada através do monitoramento constante dos elementos vitais da máquina. Olha que interessante. Ela é executada através de monitoramento. O que é isso? Inspeções. Quer ver um exemplo? A gente está trabalhando numa máquina rotativa e percebe que essa máquina começa a emitir um ruído muito forte. Você passa, chama a sua atenção, né? Você passa a observar de onde vem esse ruído. Ah, será que vem do eixo? Será que vem de um rolamento? Ou seja, os sinais que a máquina começa a passar para nós. Os mecânicos mais antigos costumam brincar que a máquina conversa com a gente. Ou seja, através desses sinais. Então você passa a observar essa vibração para ver se ela aumenta, para ver se ela desaparece, para ver se ela diminui.
e a partir daí você pode tirar algumas conclusões e executar, se for o caso, manutenção corretiva. Então vamos adiante. Então nós temos um monitoramento constante de máquinas. O monitoramento online, onde máquinas estão interligadas com uma rede de internet, onde, tanto pelo meio de câmeras ou equipamentos de análise de vibração e temperatura, você pode verificar à distância como está o seu pátio de máquinas. E, se for o caso, fazer o acompanhamento, emitir ordens de serviço para a sua equipe de manutenção gerenciar isso em parceria com esse monitoramento. Monitoramento dos resultados por sistemas de wireless também permite que o gerente da manutenção ou a pessoa responsável para fazer esse planejamento e esse monitoramento acesse esses dados, ou seja, dados do momento em que estão ocorrendo esses fenômenos da máquina. Tá? A manutenção preventiva ela tem base, pessoal, em inspeções, né, da máquina. Se as máquinas e equipamentos da tua empresa não podem parar em hipótese alguma, né, apenas nos momentos da manutenção preventiva, por exemplo, a manutenção preditiva é muito útil para poder monitorar se não ocorrem eventos fora do normal, como a temperatura alta, vibração excessiva e etc. Uma outra aplicação muito interessante da manutenção preventiva é numa hidroelétrica. Nós temos componentes lá rotativos, né? O gerador. E ele tem um sistema de rolamentos ali, né? Ou seja, o eixo dele está apoiado sobre rolamentos, que é um elemento de máquina que fica entre o mancal, ou seja, aquilo que está suportando esse eixo, e o eixo do gerador. Se ele começa a apresentar uma vibração, você não pode simplesmente, para aí o gerador, deixa a cidade sem energia e vamos trocar. Você tem que acompanhar a evolução desse defeito para que a gente possa planejar a troca do rolamento daquele gerador sem prejuízo ao abastecimento de fornecimento de energia. Então é muito importante esse monitoramento. Então a gente recai sobre um dos principais objetivos da manutenção preditiva, que é verificar as reais condições de funcionamento de um equipamento ou máquina e também acompanhar a evolução de um defeito e prever o melhor momento de efetuar a manutenção corretiva desse equipamento. Então vamos a alguns exemplos aí de manutenção preditiva. A termografia. Termografia, a gente vai fazer o controle do quê? Da temperatura dos diversos tipos de máquinas e equipamentos aí. Então nós temos aí no nosso exemplo a medição, a aferição da temperatura de um quadro de eletricidade, de uma máquina, né? Do quadro elétrico de uma máquina. Para quê? Para que o técnico evidencie situações onde a temperatura está muito alta, é evidência de um problema elétrico. Mas daí tem que ter análise. Esse problema elétrico vai comprometer naquele momento a máquina? Ou dá para eu esperar, se for o caso, a troca do equipamento ou de algo auxiliar nas operações de manutenção preventiva? Então, para vocês verem como a inspeção é importante. Um outro exemplo citado é a análise de vibração. Vocês têm aí na imagem um motor elétrico acoplado a um outro equipamento que é uma bomba hidráulica, onde o excesso de vibração nesse tipo de equipamento pode resultar numa quebra inesperada do rolamento ou num superaquecimento e muitas vezes isso não pode ocorrer de maneira inesperada. Então a análise dessa vibração vai permitir que o técnico tenha o controle desse tipo de fenômeno nos intervalos de manutenção preventiva. Um outro exemplo é a análise do óleo. Algumas situações, pessoal, podem gerar a contaminação do óleo. Daí você pode pensar, poxa, mas o planejamento da manutenção não prevê que trocas de óleo, troca de filtro,
que são operações que conservam o óleo ou até substituem ele? Sim, mas algumas situações como a inserção de peças novas, às vezes peças novas como as engrenagens, que são citadas aqui na ilustração, elas podem gerar pequenas partículas do aço a qual elas são fabricadas, e isso pode contaminar esse óleo. Essas micropartículas, elas podem se concentrar nos dentes das engrenagens e isso gerar um desgaste excessivo. Então, a análise dos lubrificantes e até mesmo dos fluidos refrigerantes em alguns tipos de máquinas é muito importante para evitar ocorrências de paradas imprevistas. Um outro exemplo, pessoal, é o alinhamento de eixos por laser. O alinhamento dos eixos, em especial, esses exemplos que são mostrados aí, eles têm que trabalhar de frente, né? Ou seja, eles têm que estar extremamente alinhados. A falta de alinhamento desse tipo de equipamento pode causar um desgaste excessivo dos diversos outros elementos da máquina e, é claro, causar uma parada imprevista. Então, o equipamento de alinhamento a laser, ele vai garantir que o mecânico posicione os dois equipamentos, ou seja, o motor e a bomba hidráulica, ou seja, qual for o equipamento que ele está alinhando, e manter esses equipamentos extremamente alinhados para o perfeito funcionamento deles. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto tratado na aula de manutenção industrial da aula de hoje. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima e bons estudos!